Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira e eu estou gravando esse vídeo em tempo real pra vocês. Eu disse que eu ia vir fazer a parte 2 daquele vídeo de quarta-feira, quinta, né? Eu acho que saiu. E eu não sabia como eu ia gravar esse vídeo, gente, também. Porque depois daquele dia, depois que eu gravei aquele vídeo, no sábado passado, muita coisa aconteceu. E assim como eu compartilhei dentro da jornada, eu vou compartilhar como finalizou essa jornada que estávamos enfrentando aqui. Então, eu demorei pra gravar porque essa casa aqui não tem quintal, meus filhos gritam o dia todo e eu não consigo gravar pra vocês, mas se eu não fizer isso, dar uma pausa aqui de vez em quando, eu não vou conseguir vir contar os feitos do Senhor, e eu me comprometi em fazer isso, assim como eu vim desabafar e dizer o processo que estávamos enfrentando, eu precisava vir aqui e contar as bênçãos pra vocês também. Então, continue acompanhando esse vídeo e que assim, de tudo que vocês ouvirem aqui, que vocês possam reter aquilo que é bom, que vocês possam reter aquilo que às vezes é o Senhor falando com você, e às vezes é coisas que você precisa também ser aperfeiçoado, assim como nós fomos, né? Então, Deus abençoe muito e vamos comigo aí, que tem muita coisa boa pra contar. E, né, a gente tá num cenário que é o banheiro, que é um dos cenários que eu consigo ainda ficar mais isolada, assim, dos barulhos, né? Já fui lá conversar com eles, que eu preciso conversar com vocês aqui. E vamos desde o começo. No sábado, eu compartilhei aquele vídeo com vocês, a gente estava muito aflito no sábado. Aí, né, passou o sábado, veio o domingo, e ainda estávamos, assim, com o coração muito apertado, mas, assim, foi uma decisão muito difícil, mas os nossos pastores, conversando com a gente, eles falaram assim: Pamela, nós como pastores e líderes, e agora fazendo parte da vida de vocês, nós não vemos esse tempo como um tempo de imprudência. Ele falou: eu sei que é difícil, eu sei que às vezes vocês podem estar achando que vocês botaram os pés pelas mãos e enfim, muitas coisas, mas nós não vimos assim. Pode ser que a gente esteja errado, pode ser que o Senhor, vocês realmente têm que voltar para o Rio, mas não é o que nós vemos, não é o que nós estamos sentindo no Senhor. E eles são um casal de oração, né, com muito comprometimento com as coisas do Senhor. E aquilo, de certa forma, me deu paz. Eu falei: Senhor, eu também não acho que foi, de certa forma, uma falta de tempo da gente vir, né? Eu acho que realmente é o Senhor que está nos moldando e nos ensinando algo que a gente não aprendeu ainda. E, de fato, foi a primeira vez que nós experimentamos algo assim. E isso aí, domingo, né, servimos lá no culto, normal, lanchamos depois do culto, e assim, ele até levou a gente para lanchar, o pastor: vamos lanchar, vamos, né, refrescar a cabeça, não vamos ficar focando nisso. E outra coisa, entregue tudo ao Senhor. Entregue toda essa decisão, sabendo que Ele fará a melhor decisão por vocês. Então, não fica mais pegando o controle da mão dele, né? Mas entregue mesmo, entregue de assim: Senhor, eu tô descansando. E aí eles enviaram um louvor pra gente, que é um louvor que fez parte da vida deles, num momento muito difícil da vida deles, há 3 anos atrás, aqui no sertão, e mais ou menos um pedacinho da música. Lutamos batalhas que Cristo venceu, não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aí a gente ficou repetindo essa música. Eu falei: cara, Senhor, amém. Tudo que a gente está lutando agora, o Senhor já venceu um dia, o Senhor já vivenciou também, e o Senhor está conosco, e a gente ficou declarando isso. Passou segunda, passou terça, e a gente só vê no dia se aproximar. O dia que nós tínhamos dado ao Senhor foi no dia 15, nós precisávamos sair daqui da base, e já era dia 12, gente. E na quarta-feira, dia 13, eu falei: não tem mais jeito, né? O negócio vai ser comprar passagem. E quando foi 11 e pouca da manhã, recebemos uma ligação de uma irmã que conheceu a gente quando nós chegamos aqui, há 2 meses atrás. Ela falou: tem uma casa pra vocês aqui, 750, a casa é assim, assim. Fala com o corretor e vê os detalhes. Tá bom, né? Ele vai ver o negócio da entrada pra vocês. Aí meu coração encheu de esperança. Entrei em contato com o corretor, a gente pediu as fotos para não precisar ir ver a casa, falou das questões do nosso filho, que é muito alérgico, se a casa atenderia. Ele falou: olha, sinto muito, mas a casa não vai atender vocês. É uma casa que não tem ventilação, é barata, né? É um bom lugar, era um bom lugar. No Novo Juazeiro, é um dos bairros, os melhores bairros aqui, tem pracinha, mas a casa não ia atender a gente. E eu falei: meu Deus, tudo de novo, Senhor, não é essa casa. E assim, naquele dia eu falei: tá bom, tudo bem. Mas assim, foi a primeira vez que eu senti paz. Eu falei: tá bom, Senhor, olha,
a gente não tá mais correndo atrás mesmo, então o Senhor fez essa pessoa ligar, eu comecei e falei, olha, não dá pra gente ficar com a casa por causa disso, pra gente não vai compensar por conta da saúde do nosso filho, a gente, né, enfim, ela falou, olha, Pamela, descansa no Senhor e assim que eu souber de outra coisa eu ligo pra você. Falei, a gente tem até dia 15, né, faltam 3 dias ainda. Aí naquele dia, nós fomos convidados pelo meu pastor, aí na casa dele, a gente tava resolvendo alguma coisa da igreja, e aí ele falou, vocês estão prontos pra ouvir uma coisa? Eu falei, como assim? Ele falou, Alice, você não contou nada pra eles não, né? Falou com a esposa dele. Ela, não, esperei você contar. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí ele, então, Pamela, tá vendo esse tanquinho aqui? Tinha um tanquinho lá fora, enfim. Não, vou começar do começo. Aí ele falou, surgiu uma casa. Meu Deus, de novo, surgiu uma casa. Tipo assim, tá bom, tinha 600 reais na conta, 600 reais. Ou meu esposo alugava o carro de Uber com aquele dinheiro pra gente continuar custeando uma casa, ou a gente aluga, né, dava o calção, mas nem seria suficiente, eu já sabia disso. Aí surgiu uma casa, e a casa aqui do lado, o cara tá pedindo 2 calções, no caso, ele nem pediu 1.600, ele pediu, e a casa era R$1.000, gente. Tá, um detalhe, R$1.000. Quando ele foi conversar com o rapaz decidiu baixar, né, a gente falou da gente, ele decidiu R$800, ele nem pediu 2 calções mesmo, que seria 1.600, né, ele pediu só 1.500. Aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Aí né, ele falou, olha, vê o que vocês conseguem fazer e a igreja ajuda se precisar. Aí meu braço tá cansando. Aí eu falei, meu Deus, 1.500 reais pra fechar essa casa. Eu falei, olha, já bota o nosso nome, fala que a gente vai conseguir. Ele, tem certeza? Eu falei, já coloca. Emanuel, essa casa é nossa, foi a casa que a gente pediu, Senhor, ela tem garagem, exatamente do jeito que a gente pediu, uma casa parecida com a casa do Rio, ventilada, com quintal, com as crianças. Aí Emanuel ficou meio inseguro, né? Falou, não, se eu não tiver um trabalho, não tem como pegar isso. Se comprometeu. Eu falei, Emanuel, você tem certeza? Você ainda tem dúvida? Na verdade, eu falei isso com ele, você ainda tem dúvida? Tudo aquilo que o Senhor tá fazendo. E, gente, no mesmo dia, eu tava sentado lá, a gente tava lanchando junto. E... tá. E aí, meu WhatsApp tava assim, piscando de gente mandando dinheiro pra ajudar. Aí eu falei, meu Deus do céu. E de uma pessoa a gente praticamente ganhou toda a casa. E aí eu fiquei sem acreditar, eu só mostrei pro Manuel. Falei, olha, mostrei a conta bancária, né? O valor exato da casa. Falei, Manuel, o Senhor fez. Aí ele ficou meio sem acreditar ainda. Eu falei, pode falar pro cara que a gente vai ficar. Aí ele, não, ainda tem que ir no carro. Aí fomos lá ver a casa na sexta-feira, passou a quinta-feira meu coração. Meu Deus do céu. Tá, e sobre o tanquinho, o pastor, depois disso ele me levou lá atrás, ele falou, seu novo tanquinho, você já tem lugar pra lavar roupa aí com as crianças. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Aí passou a quinta, né, tivemos o dia normal aqui, sem assim, sabe, aquela sensação, meu Deus, será que é isso mesmo? Aí sexta-feira fomos ver a casa, deu tudo certo, e deu tão certo que o cara deixou a cama, televisão, guarda-roupa, e ele falou, olha, gente, era a cama dos meus sonhos. Sabe quando você assim, cara, um dia, quando eu tiver muito recurso, eu vou comprar uma cama dessa. Mas eu sabia que não ia ser agora. Gente, a cama é exatamente o jeito que eu queria, exatamente sem tirar, sem pôr. E ele falou, olha, dê o quanto você puder por mês, parcelas aí, e você fica com essas coisas de vocês, não vou querer. Oi, filha. E, gente, eu não acreditei, a casa toda assim, com as coisas tudo certinho, tem vasilha, tem panela. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Oi, vem cá, vem. Vem cá, ver a Bíblia. Perdão, tá, gente? Eu esqueci de ser interrompido. Gente, eu não acreditei. Mas a gente ainda tava sem o trabalho, né? Sexta-feira nós fomos lá. E na sexta-feira, gente, o Senhor fez muito mais do que nós imaginávamos. Uma irmã, a gente não tava conseguindo alugar casa aqui. Em nenhum lugar, né? Eles pedem calção de R$1.700 pra alugar um carro. E uma irmã de uma igreja próxima, ela entrou em contato e ela aluga de forma pessoal o carro dela. E alugou o carro pra gente, só que a gente também não tinha esse calção. R$900 que ela pediu. Eu vou falar os valores pra vocês entenderem o nível de fé que a gente precisou ter. Só que eu falei, Manu, se o Senhor nos deu a casa, Ele vai nos dar um trabalho. Então fique em paz. E aí, de novo, gente, alguma coisa aconteceu, nós recebemos essa oferta. E aí a igreja custeou uma ajuda e nós vamos pegar o nosso carro, vocês estão vendo esse vídeo segunda, nós pegaremos nosso carro na quarta-feira, provavelmente, porque ele vai para uma vistoria antes de ser entregue a gente. E hoje é segunda, amanhã provavelmente estaremos entrando na nossa casa. Hoje a Enel disse que temos até amanhã, né, para eles fazerem a ligação, tudo. Nós vamos lá, vamos limpar, vocês vão acompanhar tudo nos próximos vlogs. Mas nesse, eu só queria dizer que a resposta do Senhor foi algo que custou tudo, né? Custou o nosso sossego, noites às vezes sem dormir,
custou muitas coisas, e no último dia ali, eu lembro que a minha cunhada até me mandou uma mensagem, eu falei, Senhor, naquele dia que ela falou comigo, eu falei, Senhor, olha só, se precisar voltar, tá tudo bem, se precisar voltar pro Rio, tá tudo bem, mas quando eu olho para essas crianças, quando eu olho para essa igreja, quando eu olho para os meus irmãos aqui, a última coisa que eu quero é voltar, Senhor. A última coisa que eu quero é falar, eu não quero mais ensinar essas crianças, eu não penso nisso, pelo contrário, na verdade, eu não quero nunca mais sair daqui. Hoje, assim, com a cabeça de hoje, eu falo assim, eu não quero mais, eu não quero largar essas crianças, eu quero terminar minha faculdade aqui. Mas naquele dia, assim, independente do que o Senhor falasse, o Senhor já tinha ensinado o que ele precisava ensinar. E custou muito, mas valeu muito a pena, muito. E não foi só porque ele deu casa e carro, foi porque ele nos amou de tal maneira que ele contou com a gente ali até o último minuto, da gente não desistir, de não ir embora. E isso que me deixou feliz, assim, o Senhor sabia que podia testar a gente até aqui, porque a gente tava capengando, a gente falou, não, sim, nós temos uma palavra, assim, nós temos uma palavra aqui, sobre esse lugar, sobre essas crianças, sobre essa igreja. E foi tão assim, deu tanta paz. E sexta-feira nós dizemos pra mulher, vamos ficar com o carro, né? Segurei pra gente, aí passou sábado, a gente vivendo como quem sonha, sabe? Quando nossa boca encheu de riso, nossa língua de cântico, e a gente, igual o Salmos diz, a gente veio pra base assim, meu Deus, nós temos uma casa agora, quando que a gente vai limpar essa casa? E hoje vocês estão vendo esse vídeo em tempo real, segunda-feira, e amanhã provavelmente teremos luz, aí vocês vão acompanhar com a gente os próximos passos. Mas vocês viveram com a gente um momento, naquele último vídeo, sábado passado eu estava muito aflita, gente, era real nos meus olhos o nível de dificuldade emocional. Até os nossos filhos às vezes sentem muito isso, mas a gente em momento nenhum descontou isso neles, aí pelo contrário, sempre ensinando eles, filho, olha, obedecer custa tudo. Filho, mas o Senhor é bom. Só de ter Ele com a gente nessa tempestade, nós já temos tudo. Então, e como eu disse naquele vídeo, eu não quero que o penhor da nossa vida, filho, seja o medo. Ou só porque as coisas não saíram do nosso jeito. Por exemplo, o negócio do carro foi muito engraçado, né? Até então a gente ia pegar o carro hoje, nós iríamos começar segunda-feira com o carro. Essa era a nossa ideia, né? Mas a moça vai fazer uma revisão no carro primeiro, antes de entregar. A princípio a gente poderia pensar, meu Deus, mas que enrolação é essa? Só quarta-feira o carro. Só que isso é prudência, né? Que bom que ela tá fazendo uma revisão, que bom que nós vamos pegar um carro alinhado, sem nenhum problema, né? Até por cuidado com os passageiros, com a nossa família. Então, assim, não saiu do jeito que a gente esperava, talvez, né? Meu esposo até pensou que ia trabalhar logo, mas o Senhor, ele é detalhista. E ele sabia também que a gente ia precisar desses dias de transição, né? Amanhã é a nossa mudança, tem que limpar a casa, respirar, sabe? Meu Deus, a primeira vez dormindo num lugar que a gente orou tanto. Então, um tempo de realmente consagrar isso ao Senhor. E é isso, gente. Estamos, assim, maravilhados com o que o Senhor fez, está fazendo. E, né, no nosso caso, a resposta foi sim, permanecer aqui. Né? Poderia ter sido outra, mas o Senhor nos escolheu para esse tempo. E amém por isso. Não somos melhores. Na verdade, esses vídeos são para mostrar o quanto que a gente passa, mesmo as aflições, né? E os apertos, fomos muito, muito espremidos, mas uma coisa que a Alice falou, que é a esposa do nosso pastor, né? Eles aqui não chamam pastora, né? Por isso que eu sempre vou falar o nome dela, Alice. Mas a Alice falou assim, não, o Senhor vai levar vocês num lugar mais profundo do que pode existir de termo de confiar nele, para vocês nunca mais voltarem nesse lugar, nunca mais vai passar na cabeça de vocês a questão de será que o Senhor pode fazer? Não, nunca mais, porque vocês já aprovaram, gente, nós não tínhamos como fazer nada. Essa casa, o rapaz simplesmente se mudou e deixou com os móveis e ele não fez questão de nada, ele só falou, pastor, você conhece eles? Você indica eles para essa casa? Amém. Então eu também sou amigo deles e, assim, sabe, eu falei, meu Deus, foi como se fosse assim, Senhor preparando aquela casa e ia numa casa linda, gente. Eu vou deixar um pedaço pra vocês aí, tá suja, né? Tá suja, ignore. Mas a casa, assim, do jeito que a gente pediu, ampla, com quarto pras crianças, com quarto pra gente. E, então, assim, finalizando esse vídeo da melhor maneira possível, fique com a gente na nossa casa nova, que ainda vai passar por um momento de limpeza, gente, mas eu queria já deixar pra vocês aí. E muito obrigada por acompanhar, que o Senhor continue dando graça, né, a gente aqui no sertão e também àqueles que têm nos acompanhado. Deus abençoe e para de enrolação, né, bora ver o vídeo da casa.